Olá, meus irmãos, graça e paz, boa noite. Nós estamos hoje aqui para termos um estudo bíblico, em que nós vamos ter uma introdução à primeira carta de Paulo aos Coríntios. Mas antes de entrar propriamente no estudo, eu preciso fazer alguns convites para você. Eu quero fazer agora, para não correr o risco de deixar para depois e acabar me esquecendo. Se você ainda não faz parte do grupo da igreja no Telegram, quero encorajar você e te fazer esse convite para que você possa então aí fazer parte desse grupo no Telegram, para receber aí o esboço de tudo aquilo que tem sido produzido pela igreja, tanto as pregações, as mensagens aos domingos, como também estudos como esse, você pode ter acesso lá no grupo do Telegram. Se você ainda não se inscreveu no canal da igreja no YouTube, não deixe de fazer isso, se inscreva no canal da igreja no YouTube, ative as notificações, porque assim sempre que tiver um vídeo novo, algo para abençoar a sua vida e alimentar a sua fé, o YouTube vai te notificar e vai te deixar por dentro aí desse conteúdo que acabou de ser lançado. Se você ainda não segue a igreja nas redes sociais, eu quero te incentivar, convidar você a seguir a igreja tanto no Facebook quanto no Instagram. Igreja Batista Videira de Araçatuba. E se tratando especificamente do Instagram, você pode também acompanhar alguns ministérios da igreja, como por exemplo o Ministério Infantil, que você encontra como IBV Kids, o Ministério de Juventude, e você pode encontrar como IBV Teens, o Ministério de Jovens da Igreja, Juventude IBV, e também o Ministério Singularidade IBV. Você encontra lá no Instagram, que é o ministério que trabalha aí com as mulheres da nossa igreja. O objetivo e a finalidade de todos esses convites é de nos aproximar, é de estreitar o nosso relacionamento e fazer com que haja mais interação da igreja com você e de você para com a igreja também, no que diz respeito ao âmbito tecnológico, no que diz respeito ao âmbito das redes sociais. Amém? Dito tudo isso, vamos então para aquilo que interessa, para aquilo que importa, que é o nosso estudo de hoje. A comunidade cristã primitiva, ela veio a existir pela proclamação do Cristo ressurreto. Nós vemos isso lá no capítulo 2 de Atos, né? E, na verdade, o fato ou relato de como Deus estabeleceu uma nova aliança em Cristo não apenas se tornou uma chave interpretativa para nós compreendermos o Antigo Testamento, a aliança anterior à nova aliança ou a antiga aliança, conferiu também um enfoque teológico ao que chamamos hoje de evangelhos e cartas. Os textos bíblicos existem para ampliar o sentido da história de Cristo. Mesmo antes de qualquer pregador ter a possibilidade de fazer uso de qualquer capítulo ou versículo do Novo Testamento, os evangelistas apontavam para a ressurreição de Cristo. E ao fazer isso, eles convidavam as pessoas, os seus ouvintes, à fé em Cristo Jesus. De modo semelhante, o apóstolo Paulo, que afirmou ter recebido o seu apostolado diretamente do Senhor ressurreto, como nós vemos lá em Gálatas, capítulo 1, o versículo de número 12, segue essa mesma tradição e resume a mensagem da sua primeira carta aos Coríntios, dando uma ênfase no resultado ou falando sobre a ressurreição de Cristo Jesus. Eu quero ler com você o texto que está lá em 1 Coríntios, capítulo 5, a partir do verso de número 3. A Bíblia diz assim: antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas, e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria ainda vive. Porém, alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, e mais tarde por todos os apóstolos. Por último, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Então, Paulo também vai trazer na sua mensagem a ressurreição de Cristo Jesus. Paulo vai escrever a sua carta para ajudar os seus leitores a ouvir e entenderem a palavra de Deus. Que para nós, os escritos de Paulo não são apenas alguns documentos importantes com relatos históricos, mas é a própria palavra de Deus e precisa ser encarada dessa forma. E algumas questões com relação ao contexto são importantes nós temos um pouco de entendimento, até para facilitar no nosso conhecimento ou na aplicação do texto bíblico na nossa vida. Qualquer pastor, mestre ou uma pessoa que tem a responsabilidade de auxiliar outras pessoas a compreender o texto bíblico
e aplicar em suas vidas, fará bem se tiver a possibilidade de trazer algum contexto histórico, né? Algumas informações sobre o contexto histórico, ainda que seja um pouco básico. Isso trará mais entendimento e mais luz ao conhecimento e facilitará o leitor da palavra de Deus, o irmão em Cristo Jesus, a aplicar as verdades reveladas na palavra de Deus no seu dia a dia, na sua vida. Isso é necessário porque nós estamos há mais de 2000 anos separados culturalmente daquele povo. Então nós não conseguimos entender muito bem algumas coisas, o porquê de algumas palavras, algumas expressões que são utilizadas apenas lendo o texto bíblico. Mas um estudo um pouco mais detalhado do contexto, da cultura da época, nos ajuda na compreensão desses textos bíblicos. Nós vamos então concentrar o nosso estudo de hoje na nova cidade de Corinto. E eu me refiro a essa cidade como nova porque no ano de 146 a.C., essa cidade foi quase que completamente destruída. No entanto, 100 anos mais tarde, em 46 a.C., essa cidade ela vai ser reconstruída e ela vai se tornar a capital da província da Caia e receber o status de colônia romana, o que para a cidade e também para os cidadãos daquela cidade era algo tido em mais alta consideração. Era para eles um privilégio, uma virtude ser considerados como uma colônia romana. Alguns vão dizer que neste momento, quando a cidade vai ressurgir, então, ou ser reconstruída, ela se levanta como uma nova cidade muito próspera, adquirindo um caráter cada vez mais cosmopolita. Então, vamos aí estudar algumas questões, algumas informações com relação à geografia e o comércio da cidade de Corinto na época de Paulo. A cidade ficava a quase 90 quilômetros a oeste de Atenas, a grande capital da Grécia e também a grande capital intelectual do mundo. Na época de Paulo, Corinto era uma próspera cidade e o comércio naquele lugar era algo impressionante. A cidade acabou se tornando um lugar, um centro comercial internacional que servia de ponte entre o leste e o oeste. A cidade era banhada por dois mares, o Mar Egeu e o Mar Jônico, e era circuncidada por dois portos, o Porto de Lequeu e o Porto de Cencreia. A cidade tornou-se o lugar preferido de comércio entre os negociantes de Roma, da Ásia, de importantes centros gregos, tanto da Caia como da Macedônia e de toda aquela região. William Barclay chega a afirmar que todo o tráfico da Grécia passava pela cidade de Corinto. E as mercadorias eram frequentemente transportadas por uma estrada ou por uma pista conhecida e chamada Diocos, que ligava um porto ao outro. Isso se dava da seguinte maneira: quando um barco ele era menor e mais leve, ele era todo o barco transportado em uma plataforma móvel de um ponto ao outro, de um porto ao outro. Já quando as mercadorias estavam em alguns navios que eram maiores e mais pesados, apenas a mercadoria fazia então esse transporte de um porto ao outro. Mas independentemente de como isso se dava, as taxas alfandegárias e as taxas de impostos ficavam naquela região. A cidade também se tornou um ponto preferido dos comerciantes e das pessoas da época, porque aqueles que optavam por esse destino ou por essa direção, além de economizarem 6 dias de viagem, ou dependendo do outro trajeto que eles tomassem, também evitava alguns perigos, alguns trajetos traiçoeiros que a viagem pelo mar poderia aí representar tanto para a carga quanto para os comerciantes. A cidade também era uma cidade que incentivava o esporte, e por incentivar o esporte, era uma cidade muito forte no que diz respeito ao âmbito do turismo. A cidade, em anos alternados, celebrava ou sediava os Jogos Istmicos, que em termos de importância e de tamanho, ficava atrás apenas dos Jogos Olímpicos. Algumas moedas antigas revelam que nessas épocas a cidade fervia de pessoas que eram turistas, de visitantes de diversos lugares e de diversas culturas. Nesses momentos, as praças, as ruas ficavam lotadas de pessoas e isso fortalecia também o comércio naquele lugar, uma vez que essas pessoas que estavam ali participando para assistir os jogos, elas gastavam com estadia, com alimentação e também no comércio da cidade, uma vez que havia muitos produtos a serem vendidos e comercializados naquele lugar. E assim como havia, como eu disse no ponto anterior, uma estrada, uma pista que ligava um porto ao outro, Paulo também, de modo figurado, construía pontes
que ligava verdades reveladas na palavra de Deus, verdades espirituais ao povo daquela cidade, fazendo uso da cultura. Eu quero ler com você o texto de 1 Coríntios, capítulo 9, versículos 25 a 27. O texto bíblico diz assim: todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado aos outros, não venha eu mesmo venha a ser eu mesmo ser desqualificado. Paulo vai usar do atleta para figurar, para representar a forma como ele se autodisciplinava, fazendo aí uma ligação com a cultura e com o contexto da época. Seguindo aí o nosso estudo, vejamos então a relação entre as riquezas que existiam naquela cidade e o relacionamento das pessoas naquela época. Graças à prosperidade de Corinto, era natural que surgissem pessoas ou indivíduos extremamente ricos e influentes. Essa condição era acompanhada de regras e exigências que o leitor atual talvez tenha uma certa dificuldade de compreender. Havia naquela época um comportamento padrão conhecido como benfeitor e beneficiário, ou entre recebedor e doador. Isso estava muito presente, enraizado nos relacionamentos daquela época. E a palavra-chave para entender esse vínculo era reciprocidade. Naquela época, um favor recebido, quando o benfeitor fazia um favor, no caso os benfeitores são aqueles que tinham maiores posses, mais riquezas, quando eles ofereciam um favor ao seu beneficiário, ao seu recebedor, essas pessoas estavam aí praticamente que ligadas. Havia aí entre elas uma dívida quase que eterna de gratidão, que às vezes ultrapassava as gerações. E entendendo isso, nós vamos também compreender alguns argumentos que em alguns momentos o apóstolo Paulo se utilizou para falar com aquele povo. Eu quero ler com você dois textos bíblicos. 2 Coríntios capítulo 11, verso 9, diz assim: estando entre vocês, ao passar privações, não me fiz pesado a ninguém, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram o que me faltava. Em tudo me guardei e me guardarei de ser pesado a vocês. Capítulo 12 da segunda carta, versículos 13 e 14. Pois em que vocês foram inferiores às demais igrejas, senão no fato de eu não ter sido pesado a vocês? Perdoem-me essa injustiça. Eis que, pela terceira vez, estou pronto para visitá-los, e não serei um peso para vocês, pois não estou interessado nos bens de vocês, e sim em vocês mesmos. Não são os filhos que devem juntar riqueza para os pais, mas os pais para os filhos. Quando Paulo começa a tratar essas questões com o povo, o que ele tinha em mente? O que ele queria dizer para a igreja de Corinto daquela época? Em outras palavras, ele está dizendo assim, eu não quero que essa relação entre benfeitor e beneficiário esteja presente no nosso relacionamento. Porque eu não estou fazendo algo para você visando que vocês podem me retribuir, querendo o bem de vocês. Tudo que eu faço por vocês é visando a alma de vocês. E por esta razão, eu não quero ser um peso para vocês. Eu não quero que exista essa dívida de gratidão entre a gente. E entender isso, esse tipo de relacionamento, nos ajudará a compreender outras verdades também com relação a alguns ensinamentos que foram transmitidos pelo apóstolo Paulo à igreja de Corinto nas suas cartas enviadas para aquele povo, para a igreja daquela região. Entre os amigos, os iguais, esse favor por muitas vezes assumia uma forma simplesmente de conceder acesso ao benfeitor. Ainda assim, era um favor recebido e o beneficiário passava a ter uma dívida de gratidão. Essas regras criavam vínculos de lealdade que podiam durar por várias gerações. Essa relação entre benfeitor e beneficiário pode ser visto não apenas na argumentação de Paulo em alguns momentos, mas também no entendimento que as pessoas da igreja de Corinto, da cidade de Corinto, tinham com relação à graça de Deus. E é sobre isso que nós vamos falar neste momento no nosso estudo. Na nova cidade romana, com o seu crescimento rápido, havia se tornado um local de autopromoção e mobilidade ascendente.
Corinto passou a ter um novo grupo de beneficiários sem tradições e sem relacionamento com as pessoas às quais ajudava. Uma vez que a cidade era uma cidade muito próspera, pessoas jovens e novas começaram a enriquecer e não traziam consigo nos seus relacionamentos esses traços desse relacionamento entre doador e recebedor. Logo, essas pessoas não se ligavam, vamos assim dizer, não se prendiam àquelas pessoas que recebiam favores e ajudas suas. Para os cristãos hoje, o termo graça, em geral, expressa exclusivamente um ato de Deus para com os que creem. O termo para graça, charis, na palavra original, explicado para nós muitas vezes como favor imerecido, é entendido com frequência como uma dádiva gratuita para todos e que foi disponibilizado por meio da morte de Cristo Jesus, como nós vemos lá em Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. No contexto dos leitores de Paulo, a charis ou a graça está diretamente ligada a esse relacionamento de reciprocidade que nós acabamos de abordar no tópico anterior, entre o doador e o recebedor. Sêneca dizia algo interessante, ele se referia à graça no plural, e ele dizia: elas se manifestam como 3 jovens irmãs de mãos dadas, as que concedem graça, as que recebem a graça e as que retribuem a graça. Ele também dizia que as 3 são jovens irmãs porque a recordação do benefício não deve envelhecer. Lembra que eu disse que a relação, a dívida de gratidão, às vezes perdurava por gerações? E de igual modo, isso era levado também para o entendimento do povo com relação à graça de Deus para com o povo. Essa natureza de reciprocidade da graça se expressa com lealdade. E uma palavra-chave que liga a lealdade à graça é fides, que é o termo latim para fé, ou no grego pistes, que se refere à confiabilidade ou à lealdade. Era necessário que o benfeitor provasse ao seu beneficiário que era confiável, digno de sua fé. De igual modo, o beneficiário precisava provar para o seu benfeitor que ele era digno de sua confiança, também de sua lealdade. A graça como um favor imerecido e a fé como uma atitude grata e leal são 2 realidades entrelaçadas na mente dos leitores de Paulo. Dessa forma que eles entendiam a graça, era dessa forma que a cultura da época interferia aí, ou contribuía, podemos também dizer, no entendimento que aquela igreja tinha, ou que aquelas pessoas tinham da graça de Deus. Logo, o apóstolo Paulo, ele pode apelar para Deus como benfeitor, ou gracioso, e esperar que suas palavras estimulem a fidelidade como resposta por parte daqueles que se consideram beneficiários da graça. A charis, ou a graça, como costumamos dizer, proveniente de Deus, o nosso benfeitor, exige do cristão, o beneficiário, uma atitude de pistes, ou seja, confiança e compromisso para com o doador da graça. Um outro ponto interessante que nós precisamos compreender acerca da cultura e do contexto da cidade de Corinto é que naquela cidade havia muitas pessoas bem-sucedidas pelos seus próprios esforços. A possibilidade de avanço social para empreendedores gerou uma cultura de autopromoção e de orgulho que os cristãos tinham dificuldades de separar da fé cristã. Participar de um negócio estabelecido em Corinto, uma vez que Paulo era produtor de tendas, permitiu que o apóstolo não apenas pregasse o evangelho de forma gratuita, o que tem um significado importante para aquele povo, mas também mostrar que a visão dos coríntios acerca da sabedoria e do conhecimento de Deus era falso e contrário à revelação, ou melhor, contrário ao evangelho de Jesus Cristo. E aí Paulo vai trabalhar, quero destacar aqui para os irmãos, 2 momentos específicos que Paulo teve que trabalhar essa questão com a igreja daquele lugar. O primeiro se dá no que diz respeito ao uso dos dons. Paulo precisou orientar aquela igreja que os dons deveriam ser usados não visando o bem pessoal, não visando a sua autopromoção,
Naquela cidade havia raízes de ser muito competitivos, fazia parte da cultura ser muito competitivo, buscar sua autopromoção, até porque havia jogos naquele lugar, como nós já vimos no início da nossa aula. Mas Paulo vai falar a respeito do uso dos dons, dizendo: olha, vocês precisam utilizar os dons que o Senhor deu para vocês, dessa capacitação, desse presente dado pelo Senhor, visando amor, buscando amor e não a sua autopromoção. Paulo também vai trabalhar isso nos Coríntios, no caráter daqueles irmãos, quando ele vai abordar o assunto da ceia, no capítulo de número 11 da sua primeira carta. Havia naquela igreja alguns irmãos que tinham suas posses, alguns irmãos um pouco mais estabelecidos financeiramente falando. E esses irmãos recebiam a igreja em suas casas, por exemplo, para celebrar a ceia. E nessas casas mais estruturadas era muito comum haver 2 cômodos específicos. Um era conhecido como triclínio, que era uma sala de jantar mais luxuosa, onde os donos, os proprietários da casa recebiam alguns convidados mais importantes. E outro cômodo da casa era conhecido como átrio, um pátio semiaberto que se utilizava para recolher a água da chuva. Então, o que estava acontecendo? Alguns irmãos cristãos, buscando a sua autopromoção, estavam promovendo uma divisão tanto social quanto para a igreja. Porque as pessoas que eles julgavam mais importantes, eles recebiam em determinado ambiente, um ambiente mais luxuoso. E aquelas pessoas que eles julgavam menos importantes, eles recebiam em um cômodo improvisado, o que gerou muitos problemas para a igreja e que também levou Paulo a escrever o que escreveu aquilo que encontramos aí no capítulo 11 de 1 a Coríntios. Vamos seguir então para o penúltimo tópico do nosso estudo de hoje, que nós vamos falar a respeito da retórica e da verdade na cidade de Corinto. Assim como nos nossos tempos, a cidade, ou melhor, a verdade estava sob ataque. Coríntios, do tempo de Paulo, havia deixado para trás as normas clássicas de retórica ensinadas por Aristóteles e Cícero e adotado um estilo de persuasão mais interessado em vencer a discussão do que apresentar a verdade. Enquanto os mestres clássicos da retórica se preocupavam com a verdade, a sociedade e o ensino, os chamados sofistas, mestres da argumentação e da retórica, eles adquiriam renome por sua aptidão em obter seguidores no âmbito público e atrair alunos para suas escolas. Esses homens que lidavam aí com a argumentação, com a retórica, já não se preocupavam mais com a verdade e simplesmente eles queriam se promover. Na verdade, isso se parece muito com algumas publicidades que nós vemos hoje, né, no nosso dia a dia, e não se importam em mostrar de fato o conteúdo ou o produto como ele de fato é, mas apenas atrair a nossa atenção. E Paulo ele vai na contramão disso. Paulo permaneceu com as Escrituras e a razão em busca da verdade. E o último tópico do nosso estudo de hoje é algumas informações que eu quero trazer para os irmãos com relação ao ministério de Paulo na cidade de Corinto. Paulo vai chegar naquela cidade, vindo de Atenas, durante a sua segunda viagem missionária, aproximadamente entre 51 e 52 depois de Cristo, como nós vemos registrado lá em Atos, capítulo de número 18. Sua estadia de 18 meses na cidade foi consideravelmente a mais longa estadia do que em qualquer outro lugar, em qualquer outra cidade feita pelo apóstolo Paulo. O que indica a importância da cidade de Corinto e também de suas rotas comerciais para a proclamação do Evangelho. A correspondência de Paulo com a igreja de Corinto teve início não nessa primeira carta que nós temos em mãos. A história conta que antes mesmo de ter essa primeira carta, Paulo já vinha em outro momento escrito uma carta, endereçado uma carta para os irmãos de Corinto. Na verdade, não é a história que conta isso. O próprio texto bíblico, 1 Coríntios, capítulo 1, capítulo 5, verso de número 9, Paulo vai se referir a uma outra carta que ele já havia anteriormente enviado para aquelas pessoas. As duas causas imediatas para a redação dessa primeira carta de Paulo aos Coríntios que nós temos em mãos foram a visita de alguns membros da casa de Cloe que informaram Paulo sobre alguns problemas de divisão que estavam acontecendo na igreja, como nós vemos em 1 Coríntios, capítulo 1, verso de número 11, e também uma correspondência que muito provavelmente
tenha chegado a Paulo pelas mãos desses mesmos irmãos que estiveram lá informando a Paulo com relação a esses problemas da igreja, o que estava acontecendo na igreja naquela época. Nós terminamos aqui o nosso estudo de hoje. Eu espero profundamente que você tenha sido abençoado e espero também que você compartilhe desse conteúdo. Se você foi abençoado, se você recebeu algum favor por parte da igreja por produzir esse conteúdo, que você responda a isso com gratidão, como era visto nos relacionamentos aqui da época de Paulo na cidade de Corinto. Que Deus te abençoe.